Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a deficiência física. Vamos falar sobre uma definição. Esse tipo de deficiência, ela é uma limitação do funcionamento físico-motor. Normalmente os problemas eles ocorrem no cérebro ou até no sistema de locomoção, levando aí a um mau funcionamento ou até paralisia dos membros inferiores ou superiores. A deficiência física, ela pode ter variadas causas, né? Entre as principais estão os fatores genéticos, virais ou bacterianos, fatores neonatais e fatores traumáticos, nesse caso especialmente os medulares. Então, as pessoas com deficiência de ordem física ou até motora, elas precisam de um atendimento e um acompanhamento de fisioterapia, psicoterapia, a fim de lidar com os limites e também com as dificuldades decorrentes da deficiência e simultaneamente desenvolver todas as possibilidades e potencialidades. A deficiência física trata-se do comprometimento do aparelho locomotor, que inclui os sistemas musculares, nervoso e osteoarticular. As doenças ou lesões que afetam qualquer um desses sistemas, seja de maneira isolada ou até em conjunto, podem produzir aí quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e tipo de lesão. Na sequência nós vamos falar um pouco sobre essa questão cultural, né? Porque culturalmente a palavra deficiente, ela tem um significado que causa um estigma e muitas vezes é usado de maneira pejorativa, onde a aparência de normalidade ou não é o principal elemento que pode determinar a inclusão ou até a exclusão social. Podemos observar que a questão da identidade do deficiente, apesar de ser constantemente justificada pela dimensão biológica, é, na verdade, grandemente influenciada pela visão cultural. A questão da deficiência ela deve ser tratada sobre o ponto de vista de sujeitos biopsicossocial em essência. Quando especialistas afirmam que a dimensão social contribui fortemente para a definição da identidade da pessoa com deficiência, não estão afirmando que existem determinismo social, muito menos pretendem afirmar que as sociedades são organizadas sem nenhum espaço para desvio. Porém, é claro que desvios daquilo que é entendido como normalidade em qualquer sociedade não é inserido nos grupos e também padrões sociais sem que ocorram importantes níveis de tensão. Então, nós precisamos deixar claro que sociedades são realidades vivas e assim dinâmicas, sempre sujeitas a tensão e ajustes que tentam aí lidar com os problemas concretos e históricos que lhes são pertinentes, né? Inclusive com as questões relativas ao poder e à desigualdade. Mas, pessoal, não importa repensar a questão da grande carga simbólica atribuída às pessoas portadoras de algum tipo de deficiência e que só pode ser dada pelo aspecto cultural. O corpo é a unidade máxima que representa o ser humano. Por isso, é atribuída tanta importância para toda a vida e cultura. Para viver, é necessário que haja a mediação do corpo, que é, na verdade, o primeiro dos objetos culturais, o portador dos comportamentos. Pensando por essa perspectiva, estamos aqui compreendendo o comportamento humano, observado nas experiências motoras como a expressão da dinâmica inserida do organismo humano, além de refletir sobre a sua contribuição na organização da autoimagem e do autoconceito, fatores fundamentais para a vida psíquica. O cientista social canadense Goffman, ele afirma que há aí 3 modelos do que ele, na verdade, nomeia como carreiras morais,
ou tipos básicos de história de vida que podem ser identificadas entre pessoas com deficiência. A primeira delas diz respeito àqueles indivíduos que nascem com algum tipo de deficiência e que têm aí a oportunidade de incluir a socialização dentro da deficiência. São aqueles que as funções familiares e educacionais são essenciais para que a criança possa ser inserida no meio social com um impacto minimizado de barreiras geradas pelas suas diferenças, com chances maiores de desenvolver as habilidades motoras e se adaptar. Porém, de qualquer maneira, a socialização ocorre em meio às desvantagens. O segundo modelo que o canadense propõe é a socialização dentro de uma situação de proteção. É aquele que observamos que a atuação da família e da instituição educativa, eles são prejudiciais, pois levam a uma cristalização da deficiência como uma superproteção, com a possibilidade de surgir níveis maiores de tensões quando ocorrer o contato com o mundo exterior, já que os seus potenciais adaptativos não foram bem evocados e desenvolvidos. Aqueles indivíduos que adquirem a deficiência depois de socializados, eles pertencem a um terceiro modelo. Esse modelo ele pressupõe que já houve um tempo e condições suficientes para a aquisição de certos preconceitos com relação aos indivíduos portadores de algum tipo de deficiência. Nesses casos, será preciso um esforço emocional e o uso de mecanismos de enfrentamento para superá-los, pois o indivíduo verá a si próprio como costumava ver o outro, certo? Então, a maior dificuldade nesses casos será de adaptação à nova condição e esse processo exige aí grande responsabilidade, ainda por parte da família e também da instituição de reabilitação, além do próprio portador da deficiência, sujeito implicado e protagonista de sua própria história. Certo, pessoal? Por hoje é só e até mais.